Sempre existiu uma grande inquietação por parte de algumas pessoas quanto à questão de liberdade, né, livre-arbítrio e fatalidade. Fatalidade que é o efeito, né, os desenvolvimentos guiados por um determinismo férreo. Né? Então, muitas pessoas ficam se perguntando, será que nós somos livres, né? Nós temos a liberdade de escolher, determinar a nossa vida, ou somos meramente autômatos que seguem leis determinísticas? Ou seja, qualquer coisa que a gente faça, a gente faz por causa das condições que vão ditar de forma absoluta, né, cada movimento que a gente faz. Movimento em todos os planos, diga-se de passagem. Então, muitos pensadores ficaram durante muitos séculos pensando, se debruçando sobre essas questões, e alguns esboçaram, né, uma visão de que não existe um conflito entre essas duas coisas, são duas coisas que coexistem. Quem trouxe isso de forma mais clara, né, novamente, a meu ver, foi o Baldi. Né? Mas, claro, outros falaram sobre isso, né? Falam disso de maneira também igualmente fascinante. Então, tem um pensador, né, que chama, um filósofo, né, cristão, chama Alvin Plantinga. E ele desenvolveu todo um pensamento, né, uma visão de que é possível você ter essas duas coisas coexistindo, determinismo e livre-arbítrio. A questão é aquilo que eu sempre falo, né? O problema desses pensadores é que eles estão tão mergulhados no academicismo, e também as pessoas estão já acostumadas a ver que essas coisas são distantes delas, não tem nada a ver com a vida delas, que é uma coisa que acaba sendo pouco difundida. E daí a gente sempre fica naquela situação, o sujeito às vezes fala de uma forma muito, infelizmente, muito difícil, uma realidade tão profunda, tão interessante, tão importante, tão encantadora, só que não consegue ter uma difusão. Né? As pessoas não se debruçam sobre isso, não começam a observar suas vidas a partir disso, e daí as coisas nunca andam. Né? Isso é o que eu percebo. E ele mostrou, né, eu até peguei um diagrama presente lá no Google, eu sempre busco essas coisas, e a coisa já bate com a maneira com que eu vi as coisas. Né? Isso é bem interessante. A gente tem uma coisa que é desse tipo aqui. Então, isso aqui mostra que você tem... ele dá nomes, né? Existem nomes para essas coisas, mas, por exemplo, você faz uma pergunta. Se não há determinismo, a gente cai no libertarismo, né? Que não dá para não ter determinismo nem liberdade, né? Senão seriam nada. Né? Então, isso aqui a gente pode traduzir, de certa forma, algo que leva a uma libertinagem, né? Pessoas que acreditam que não existem leis, ou que as leis, mesmo as físicas, possam ser burladas, ou se não as físicas, né? Leis superiores não existem, né? Contanto que então eu seja inteligente o suficiente, diga-se astuto, esperto, né? Melhor dizendo, eu posso sempre levar a melhor. Então isso tudo dá uma ideia, né? Se a gente for desenvolver isso, essa primeira linha até as últimas consequências, a gente vai chegar nos libertinos ou nas pessoas que fazem grande mal para a humanidade, né? Assassinos, pessoas que roubam, traem, abusam das outras e tudo mais. Então, essa coisa de negar determinismo por completo,
mesmo que você aceite o determinismo que a ciência colocou aí, no nível físico, no material, mas você não acredita que existe um determinismo também em vários outros estratos, você está incorrendo um perigo muito grande. Aliás, tem uns caras que não acreditam, né, em nenhum tipo de determinismo, né? A pessoa é louca, né? Uma pessoa que pula da janela acreditando que se ela fizer um ritual ela vai sair flutuando, né? Por aí vai. Mas existem os caras que também eles acreditam, né, em toda a ciência, são pessoas muito inteligentes, só que eles não acreditam que exista um determinismo para além das questões materiais. Então as pessoas podem às vezes cometer um crime, se muito bem arquitetado, né, fazer uma maldade contra uma pessoa para conseguir ter uma vantagem, elas acreditam que não vai ter nada atuando nela, né, porque elas conseguiram levar a melhor. Não existem leis mais profundas, não existem leis morais para essa pessoa. E, de certa forma, essa pessoa é uma libertina, né, é uma pessoa que não está vivendo de acordo com a lei suprema. Então, esse é um tipo de caso, né, que a gente vê muito hoje em dia. Né? Existem muitas pessoas que seguem essa linha. Em particular, os que afirmam determinismo físico, mas negam qualquer determinismo superior. E daí a gente vê, é só abrir, né, sair por aí no mundo, ver a fundo, né, não ver superficialmente, que a gente vê a maravilha que é a vida das pessoas, né? Se não parece tão horrível assim, né? É porque as pessoas se entupiram de parafernálias eletrônicas, de fofocas, elas trabalham muito aparências, né? Os músculos, né? Os músculos do corpo, o músculo cerebral, eles trabalham muito a verborragia, a arte de enganar. E só que elas fazem tudo isso apenas para fugir, né? E muitos, não tendo uma visão profunda, têm a impressão de que, olha só, o Olivia está falando essas coisas, mas ó, tá todo mundo alegre, ó, tá muita coisa legal aí, ó, quanta novidade, descobertas sendo feitas, tal, coisas sendo inventadas, os problemas sendo resolvidos, né? E daí a pessoa larga, né? Nisso muita pessoa vai embora, né? Vê que, não, isso aqui não é razoável, não condiz com o que eu vejo, justamente porque a pessoa está vendo superficialmente a coisa. Quando a pessoa vê superficialmente, claro, a pessoa não vai conseguir confirmar isso que está sendo exposto aqui. Então, por isso eu falo, não adianta que eu posto esses vídeos, né? Eu já sei que não vai ter 10, 20, 50, 200 mil pessoas que vão ver. Eu acho que esse mundo vai se arrebentar antes, né? A forma dele, né? Vai se arrebentar, vai sobrar poucos polos, né? Onde a forma expressa melhor a substância, e a partir daí a gente vai reconstruir um mundo mais decente, né? Um degrau mais decente que isso, que já é muita coisa, né? Infinitamente melhor que isso, mas na escala universal, um degrau. Porque as pessoas elas não desenvolveram essa capacidade de mergulhar em si mesmos para, a partir daí, fazer um esforço de compreender o que aquele doido está falando, né? Aquele sujeito que faz essas coisas sem sentido, né? Na visão de muitos. Então, isso é um trabalho interior profundo, né? Que exige uma vontade indescritível, né? Perseverança, né? A pessoa sempre ter uma disciplina, estar constantemente em contato com algo mais profundo, mesmo que fazendo as coisas mundanas, né? Não tem problema fazer as coisas mundanas, mas você tem que fazer elas ligadas, né? Com coisas profundas. Então, tudo isso, né? Depende dessas questões. Então, a pessoa que for sair por aí e ver o mundo em sua profundidade, né? Numa maior profundidade, ela vai perceber isso aqui. Ela vai perceber que isso não é um bom caminho, né? Então, você chega a esse primeiro quadradinho azul para a direita, é incompatível, né? Eles dão nomes, né, para as coisas. Incompatibilismo
dizendo meio que isso não é coerente com o que o espírito sente, né? E o espírito nunca sente algo errado, né? Para quem é intuitivo, ela sente que esse caminho não dá certo, né? Então resta apenas uma coisa: o determinismo é real, tanto no nível físico quanto no nível da biologia, no nível psíquico e por aí por diante, né? Até os níveis espirituais. O determinismo existe sempre em todo lugar. Mas daí a gente fala, tá? Mas a ciência ainda não descobriu um determinismo superior, né? Diga-se de passagem, porque ela não admite uma realidade que seja não física. Mas isso é outra história, né? Bom, mas uma pessoa que já admite esse determinismo em todos os níveis no nosso universo, muitas vezes se pergunta, se tem determinismo em todos os níveis, né? Falando do físico ao moral, então a gente provavelmente não é livre, né? Porque se todos os níveis existem leis férreas regendo eles, a gente não tem livre-arbítrio. Daí a gente cai num outro caso que os acadêmicos chamam de determinismo duro. Duro no sentido de que tudo é determinístico que existe. Então essa coisa de eu estar me movendo aqui, eu estar fazendo esses vídeos, você escolher fazer um desvio na sua vida e buscar outras coisas, escolher se você ou nada, ou toma sol, ou vai tocar saxofone, ou vai caminhar, ou tal. Não, isso aí, na verdade, todo o meio, né, através de um monte de leis, está determinando o que você vai fazer. Você não é livre para fazer essas coisas. Isso é o que o determinismo duro afirma. E muitas pessoas acreditam nisso. Só que eles acreditam, né, na forma de que só existe a realidade física, né, objetiva, sensória. A consciência é um produto do cérebro, né, e o cérebro é um produto elaborado da matéria. Então as pessoas pensam, só existe o mundo material, ele é determinístico, então logo não tem liberdade, nós não temos livre-arbítrio. Então essa sensação que temos de liberdade é algo falso, né? Uma ilusão que a gente tem, eles dizem. Só que daí tem uma questão, né? Se a pessoa for admitir isso como a última realidade, a gente cai num problema gravíssimo, que diz respeito à responsabilidade. Quer dizer, se existe um determinismo férreo e ele é apenas físico, e o que a gente chama de consciência, espírito, na verdade é um produto de reações químicas sofisticadas, neuronais, que levam a determinadas coisas, né, que são ilusórios até, segundo alguns psicólogos, né? Se é assim, então a gente não tem responsabilidade dos nossos atos, porque tudo está condicionado, né? Se eu nasço numa determinada condição, eu vou fazer o que se espera nessa condição. Eu nasço no meio, eu vou agir de acordo com todo mundo desse meio, por pior que seja esse agir, e ninguém pode me imputar culpa, porque é tudo determinístico. A pessoa fala, eu não tenho culpa se o cara nasceu numa vida saudável, com tudo funcionando direitinho, corpo bonito, inteligente, genética boa, pais, teve avós, tudo, viveram muito tempo para cuidar dele, e daí tudo mais, se formou, ficou rico, famoso, e eu nasci aqui, nas quebradas, tudo mal, perseguido, já cheio de pessoas já me colocando embaixo. Não tem culpa, eu vou virar um traficante, o cara vai virar um representante da classe alta que mantém tudo como está. Nós dois somos escravos, nós dois somos ditados pelos meios, porque nós, né, tanto eu desfavorecido quanto o outro favorecido, entre aspas,
a gente acredita nesse determinismo duro, né? E isso tem um nome, né? Esse crer nesse determinismo duro, apenas físico, é um materialismo, né? Quer dizer, ele nega o livre-arbítrio, que seria o exercício de uma liberdade consciente. Então, a gente também, né, se a gente tiver uma sociedade onde todo mundo crê nisso e vai desenvolver isso até as últimas consequências para ver no que está, a gente também redunda em uma catástrofe, né? Felizmente, no nosso mundo, existem muitos que estão num desses dois casos aqui, né? Num determinismo duro ou no libertarismo. São pessoas que têm uma visão que é incompatível com a realidade integral, mas felizmente a gente tem pessoas que estão fora dessa prisão. Nós temos pessoas que veem mais fundo as coisas não de uma maneira dualista, mas de uma maneira monística, mesmo que elas não saibam o que é monismo, o que significa tal, isso também não interessa, mas elas são pessoas com um grau de consciência monístico, né? Isso é o importante, né? A pessoa ter esse grau de consciência, não falar sobre monismo e tal, mas ser isso. Então, essas pessoas são compatíveis, né? Têm uma visão compatível com uma realidade integral. Elas admitem o determinismo, mas elas também admitem o livre-arbítrio. Admitindo o determinismo, né? E isso não só no nível físico, mas em todos os níveis, até o moral, elas admitem que elas são pessoas razoáveis, né? Pessoas pé no chão. Ao admitir a liberdade, também o livre-arbítrio, né, que é a liberdade exercida de maneira orientada e consciente, elas estão dizendo que são responsáveis pelos seus atos. Então elas vão procurar agir de uma maneira cada vez melhor. E elas vão se sentir livres para fazer as coisas, né, que elas julgam ser corretas. E sempre vão estar buscando ver de forma mais clara, né, o que é fazer a coisa certa ou não. Então, essa é a única maneira da gente resolver esse problema, né? O determinismo e o livre-arbítrio coexistem, e daí os dois são verdadeiros e a gente chega no compatibilismo, né? Inclusive, o monismo é isso, é admitir os dois lados da moeda como verdades, só que falar que, olha, existe um dinamismo nisso aqui, existe uma elasticidade, tanto da sua liberdade quanto das leis determinísticas que regem o universo e sua vida. O Baldi fala sobre isso de forma magistral. A lei, ela possui uma elasticidade. Eu que dou aula de vibrações, eu gosto muito, porque daí eu consigo relacionar as coisas de uma maneira que as pessoas não fazem a menor ideia. Mas a elasticidade que faz, por exemplo, né, quando eu pego uma régua, né, e passo assim, ela fica vibrando, né? A elasticidade é essa deformação da coisa no máximo, que daí, quando chega no máximo, isso começa a se converter em movimento, né, que a gente chama de energia cinética, né, e a coisa fica assim até ela parar. A elasticidade é a capacidade de se deformar até um ponto de não se deformar permanente, né? Quando eu deixo de aplicar uma força, a coisa se desdeforma, eu nem sei se existe esse termo, né? Mas ela volta ao seu estado original. Então, o Baldi diz que a lei é que nem essa régua, né, bem elástica, né? Ela não quebra de jeito nenhum, é diferente de uma régua, a lei não quebra, ela é indestrutível, mas ela possui elasticidade, ela não é uma coisa rígida, quer dizer, ela não admite nenhum movimento. E é devido a essa elasticidade da lei de Deus, que se manifesta em vários princípios universais, que geram as diversas leis nos vários planos físicos, é graças a essa
elasticidade, que a gente possui essa liberdade, né? A gente possui a liberdade de optar entre o certo e o errado, né? Só que optando tanto por um quanto pelo outro, a gente vai ter consequências. Se a gente optar pelo caminho, pelas coisas certas, as consequências vão ser boas, né? Ou menos desagradáveis, né? Às vezes você faz uma coisa que não é absolutamente correta, mas no geral ela está alinhada com o correto. Mesmo que você faça algumas coisinhas não muito corretas, mas a intenção foi pura, você fez várias coisas corretas, você fez pequenos ajustes, você vai ter alguma coisa de volta, né, no mundo, vai te retificar, a lei vai te retificar, melhor dizendo, através, muitas vezes, das leis humanas, mas, no geral, você vai sentir um ganho, né, uma recompensa muito maior, né, muitos positivos e 1 ou 2 negativos apenas, né, porque evoluindo em reta direto, né, sem cometer nenhuma coisa da lei, seria o caminho dos santos, né, dos místicos, o que é demais para nós. Mas, então, isso tudo é muito bem desenvolvido no livro que é de Salvação, de Pietro Baldi, onde tem aquele famoso diagrama dos 2 triângulos invertidos. Ele faz uma análise fantástica sobre isso, e quanto mais eu observo as coisas do mundo, né, a vida das pessoas, e a minha vida em especial, mais eu percebo que aquele diagrama é fantástico, é fascinante. Infelizmente, né, as pessoas estudadas, né, as pessoas muito espertas, né, astutas, elas não enxergam, né, não vê nenhum sentido nisso. Elas acham que é um simples diagraminha, o cara ficou viajando em cima, né. Isso é o que as pessoas veem quando bate o olho, né. Então, por isso não adianta também ficar muito tempo explicando, né? Mesmo que a pessoa busque, pergunte, eu percebo que à medida que você vai se aprofundando, a pessoa, no máximo, ela se encanta tal, mas ela nunca mais procura sobre isso, né? Não vai falar com você, pensando que é uma modinha sua, né? Não algo universal que rege a existência dela. Que se essa pessoa soubesse, ela resolveria os problemas da sua existência. Então, existe essa barreira enorme, né, das pessoas acharem que hoje tudo é modinha, né? Então, se a pessoa, quem está descobrindo coisas fantásticas é mais um outro tanto que está descobrindo uma nova modinha, né? E por ter baixo grau de percepção, as pessoas não conseguem discernir quem é o charlatão e quem está falando algo verdadeiramente substancial, que tem muito mais a ver com a vida dos outros, que sofrem terrivelmente, do que a vida dele, né, que está até que no caminho de ser resolvida, né, mais para o bem dos outros do que para o bem da pessoa. Mas fazer o outro perceber isso não vai ser possível enquanto o outro não despertar, né, não acordar. Então, eu acho que esse diagrama ele é muito rico nesse sentido, porque ele mostra realmente que a única cosmovisão satisfatória de toda a vida, né, do nosso universo, só é essa visão que admite o determinismo em todos os níveis e o livre-arbítrio também, porque ao mesmo tempo o nosso mundo é ordenado e o ser, a criatura, possui a liberdade. Logo, ela possui a responsabilidade pelos seus atos. E ela tem o dever de atingir a salvação, que em termos científicos a gente poderia dizer que dever de evoluir. Evoluir no sentido mais profundo do termo, porque a evolução de verdade é um fenômeno espiritual, que se manifesta no plano material, mas ele é, acima de tudo, um fenômeno espiritual. E isso é importante que as pessoas tenham em mente. Bom, e com isso eu completo, né? Eu falei sobre liberdade e segurança anteriormente, e agora eu falei sobre livre-arbítrio e determinismo. Eu expliquei um pouco mais a fundo isso. Quem tiver interesse, né? Quem ver isso não como uma quimera, né? Uma distração, ver isso como algo mais sério,
Eu convido a pessoa a ler o livro que é de Salvação, Pietro Baldi, onde ele explica magistralmente sobre esse fenômeno. E, inclusive o livro tem na internet, né? Se você digitar, você consegue encontrar e baixar a versão em PDF dele. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Saudações a todos vocês.